a economia, o Paulo Guedes trouxe a proposta para mim, poderia chegar a 50% a redução do IPI, a equipe econômica resolveu ser mais prudente, botou 25%. E isso atinge, né, uma redução de preço, então, via IPI, do material da linha branca, geladeira, fogão, ar-condicionado e também a indústria automotiva. Nós vamos deixar de arrecadar aproximadamente 20 bilhões por ano. Agora, de onde vinha esse dinheiro? Vinha do povo. O dinheiro vinha do povo. Tá? O povo vai estar, então, ao longo desse ano, com essa redução nossa do IPI, com mais 20 bilhões no bolso. Então, eles vão gastar em outra coisa. Vão gerar impostos em outras áreas. Eu não quero falar de Manaus, ou falar de Passagem. Tem 2 senadores medíocres de Manaus, é o Omar Aziz e o Eduardo Braga, que ficaram um ano batendo em mim na CPI. Não colaboraram em nada, tentando desgastar o governo o tempo todo. 2 senadores medíocres. Um, inclusive, o Omar Aziz, vai tentar a reeleição. Nunca procuraram o governo para nada. Que sempre cuidaram, né, dos seus interesses localizados aí no estado do Amazonas. E agora parece que eles querem uma audiência com o Paulo Guedes. Já falei com o Paulo Guedes, pede audiência para mim. Eu quero conversar com eles. Eu não vou fugir de conversar com o Eduardo Braga e com o Omar Aziz. Vão ter que conversar comigo. Quer expor sua posição com educação, né, de forma sensata, a gente conversa. No nosso entendimento, a Zona Franca não será prejudicada. Fizeram essa onda toda para me desgastar no estado do Amazonas, em especial na capital, Manaus. É o tempo todo na base da pancada, da ignorância, da violência, da falta de educação. Esses representantes que dizem que estão levando progresso ao estado do Amazonas, o que eles fizeram no passado contra as demarcações de terras indígenas, que foi uma verdadeira indústria em seus estados? Por que a economia verde não se faz presente no estado? Por que o turismo se faz presente? Por que uma piscicultura de ponta também não entra no mercado? Então, nunca fizeram nada. Inclusive, a própria Zona Franca de Manaus era uma vergonha antes de eu assumir, que estava nas mãos desses senadores, que usavam aquilo para interesses pessoais da Zona Franca de Manaus. Pergunta hoje em dia para o pessoal da Zona Franca como é que ela está sendo, como é que os assuntos são tratados, lá com a nossa indicação da presidência e diretores da Zona Franca de Manaus. Agora, essa redução de 25%, de 1/4 no percentual do IPI, né, vai ser muito bom. O Paulo Guedes tem chamado de início da reindustrialização no Brasil. A carga tributária é muito alta no Brasil, reduzimos impostos, não é só disso não. Lá atrás, por exemplo, eu zerei o imposto federal de gás de cozinha, gostaria que os governadores fizessem a mesma coisa, em vez de ficar criticando o gás de cozinha está alto, reduzam zero imposto de gás de cozinha, como eu fiz no passado. Arranjei uma maneira e reduzi esse imposto. Como eu reduzi imposto em quase todo o material de saúde no passado, que interessava para a Covid. Você pode ver, estamos numa crise de fertilizantes que não começa de hoje, começou lá atrás. O imposto ICMS, o imposto estadual do Estado de São Paulo de fertilizante era 0. O João Dória botou 4%. E são essas pessoas que, vira mexe, estão criticando as ações do governo até para reduzir imposto. Tá certo? Agora, todo mundo vai sentir a melhora que virá por aí com essa redução da carga tributária, bem como com a simplificação da mesa. Começamos lá atrás, né, fazendo o possível. A própria Receita Federal, determinei há algum tempo, a diminuição das instruções normativas, que é um absurdo o número de instruções normativas na Receita Federal. Olha, vamos simplificar, como nós temos a cada 100 dias no governo, chamado revogaço. Começou com o Onix Lorenzoni lá atrás e depois passou para outros ministros aqui. Nós revogamos centenas de decretos, centenas de portarias, de instruções normativas também. Eu estou vizinho do Vado Ribeiro aqui. Eu lembro de 2014, vale a pena, né? Em 2014, uma instrução normativa do Ministério da Agricultura disciplinando a importação de bananas do Equador para o Brasil. Olha que ponto nós chegamos. O Brasil importando bananas em 2014. E daí eu pensei, peraí, o Equador não faz divisa com o Brasil? Como é que essa banana vai chegar aqui? Vinha pelo canal do Panamá, andando aí mais ou menos 10 mil quilômetros. Como é que pode a banana sair do Equador, chegar de forma competitiva até aqui o Porto de Santos,
prejudicando os bananicultores aqui a 250 quilômetros da capital São Paulo. Nós revogamos essa portaria com a ministra Tereza Cristina. Você pode ver, questões parece que não é nada, mas são importantes. Eu não sabia que se recolhia imposto previdenciário em cima do valor do ticket alimentação. Conversei com o advogado-geral da União, o Bruno Bianco, né? E ele trouxe o que chama de parecer vinculante. Como deixava dúvida a legislação, nós fomos para o lado certo. A AGU entendeu que estava certo e nós isentamos os patrões, os empregadores, de descontar previdência em cima do ticket alimentação. Que país é esse, meu Deus do céu? Então, muita coisa que está fazendo que melhora. Se for falar do Pix, me dá a oportunidade. O que é o Pix? Tudo pareceu o Pix. Hoje, mais de 100 milhões de pessoas usam o Pix. Tiramos, eu não sei quanto, né? 1 ou 2 bilhões dos banqueiros ficou na mão do povo, porque não paga taxa. Você vai vendo o que acontece no Brasil, é coisa fantástica. Nós renovamos a isenção de IPI, de táxi, para pessoas com deficiência. E incluímos com deficiência auditiva. Ajuda a economia. Não se paga IPI, essas pessoas, né? Os taxistas. Olha a revolução que fizemos agora no Inmetro. Quando começou essa revolução? 1 ano atrás, quando descobrimos que o Inmetro tinha uma proposta de, ao fazer uma certa modernização nos tacógrafos, 3 milhões de caminhoneiros, motoristas de vans, motoristas de ônibus, tá? Iam gastar em média R$500 cada um. Multiplica 3 milhões por R$500. 1,5 bi, ajuda aí, não sei, 1,5 bi. Tá? Queriam fazer a mesma coisa com os taxistas, trocar todos os taxímetros. Eu não sei quantos taxistas estão no Brasil, talvez uns 500 mil. Custo R$900, até R$900. Queriam incluir um chip numa bomba de combustível, que nós botamos que esse chip não ia dar certo. Mas uma despesa para o dono de posto? Não, para você que bota gasolina no teu carro. Então, botamos um novo presente no Inmetro, né? Fui criticado, porque era um coronel do Exército, e depois tive que mostrar que o coronel do Exército era formado pelo INE, fez um novo estatuto lá, uma coisa fantástica. Ele eliminou 400 normas, 40% das normas lá do Inmetro. O Inmetro trabalha agora, não é para atender o Inmetro. O Inmetro agora, ele não está como uma entidade principal para regular. Quem regula é o fabricante, é o comerciante e é o consumidor. Muitas vezes se aprova uma norma, quando você vai fabricar, já tem mudança. Você tem que voltar com a burocracia toda de novo. Isso já deixou de existir porque esse novo código aí do Inmetro foi publicado. Então, esse é o trabalho de governo que tem reflexo para todo mundo. Tanto é que o Brasil, digo, e é verdade, né? Sei que teve inflação grande nos combustíveis, não se compara com a Europa e os Estados Unidos, teve inflação grande com alimentos, não se compara com a Europa e os Estados Unidos também. E o Brasil foi um dos países que melhor se saiu na questão econômica por ocasião da pandemia.